Boa noite, boa noite. Boa noite, quem tá entrando. Tô chamando aqui, mandando uns directs. Esperando nossa convidada aparecer por aqui. Boa noite. Boa noite. Quem for entrando vai chamando os amigos, a família. Tô chamando mais gente aqui. Boa noite quem tá entrando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, Yara, já vou te chamar. Tô te chamando. Oi, Yara. Oi, você tá me vendo? Tô. Deixa eu ver aqui. Eu não. Eu não tô me Agora eu vendo não aqui. tô, Deixa. agora eu tô vendo a parede. Tava te vendo, agora eu tô. Ok, eu não tô aparecendo aqui pra mim. Não, mas Que tá não... legal, tá ótimo. A luz tá ótima, tá tudo ótimo. Sim. Isso, tá Ah, que bom. perfeito. Ah, eu queria me ver. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Que estranho. Eu, hein? Mas Mas, pronto, a mas gente. tá ótimo, mas tá Tá bem. bom. Tá ótimo. Tá melhor do que a minha, que eu tô aqui meio sem luz. Você tá com uma luz legal, dá pra te ver bem. Que bom. Então, pronto. Isso é suficiente. Mas não sei o que que eu fiz aqui. O telefone é diferente. Deixa eu ver uma Aham. coisa. Não. É, eu tive que fazer um ajuste aqui, eu tive que fazer uma mudança por conta desses pesos e fotos e vídeos todos que a gente tem feito, Ai, né? pois é. Aí, Olha, eu já não tenho mais espaço. E eu já comprei espaço na nuvem uma, duas, três vezes e o negócio continua sem espaço. Eu já não sei mais o que eu faço. eu acho que Mas é não tem continuar jeito, a gente grava muito vídeo, né? Então tem que armazenar, né? Tem uns que eu até já deletei, porque eu preciso liberar espaço. espaço. É. Aí depois já Eu- publiquei, eu vou lá e deleto, porque senão não dá, a gente não consegue. Quando você quiser começar, Yara, fica à vontade, tá? Ah, Que o assunto, então eu acho sei que que o sim. assunto é longo, tá? E, Super e a galera vai entrando, no final vai fazendo pergunta, perguntas. tá? E Tá, você já pode começar, ok. tá É, bom? Dani, essa conversa sobre a constelação familiar, ela para mim é muito assim bem-vinda e eu me sinto feliz de falar sobre isso porque tem muita tem muita gente fazendo, né, Sim, constelação familiar. Ultimamente tem um movimento, uma oferta muito grande e muitas coisas, muitas ofertas assim um pouco diferentes daquilo como ela foi criada, né? Assim, ela sim. originalmente foi criada por Bert Hellinger, um alemão que fez um movimento super bonito, uma época da vida dele como missionário, ele era teólogo e filósofo também, então como missionário ele foi para para a África, para o oeste da África, e, e lá, com o povo Zulu, ele experimentou uma série, ele foi para catequizá-los, né? E Uhum. começou a perceber os movimentos da tribo, os movimentos dos mais velhos com os mais novos, foi observando uma série de movimentos e situações e saiu de lá catequizado. Quando ele voltou, acho que 10, 12 anos depois, ele deixou a batina, ele era padre, deixou a batina, foi para psicologia, foi fazer psicanálise, psicodrama, grito primal. Eu acho que ele teve um pezinho pela Gestalt, colocou o pezinho dele na Gestalt. Então, assim, ele foi
experimentando outras coisas, fazendo outras coisas, e conheceu a constelação familiar. A constelação familiar já existia, então ele adentra a constelação familiar e se apaixona, percebe esses movimentos e introduz elementos novos e faz da sua maneira. E a forma como ele fez, os elementos que ele introduziu, é que estão fazendo até hoje toda essa diferença no mundo, porque assim é algo mesmo muito inovador, sabe? Esse trabalho da constelação familiar é de uma profundidade, de uma sensibilidade e ao mesmo tempo de uma capacidade de transformação imensas, imensas, só que isso não é de fora para dentro, como em muitas situações, em muitos momentos, até mesmo em muitos grupos, nós vemos, e até em alguns vídeos, é como se fosse uma coisa mágica, eu vou até lá, coloco uma questão, essa questão é vista, ela é ampliada, ela é olhada, ela é trabalhada e pronto, e eu não preciso fazer nada, eu fui ali, assisti, né, o trabalho está feito, a harmonização foi feita no meu sistema, e está tudo certo, tchau, até logo, obrigada, que bom, agora eu vou esperar os resultados. E não é bem assim. A constelação, ela é assim também, não é? Eu já vou depois colocar como acontece, quais são os movimentos. A gente tem um tempo para conversar e eu gostaria de trazer toda a informação que eu puder sobre ela e vou trazer. Então, assim, só para continuar com esse momento, não é só isso, porque o principal é a pessoa assumir a responsabilidade da sua criação, a responsabilidade dela na vida dela e nas questões que estão acontecendo e ter a disposição de mudar as suas posturas. Mais adiante, quando eu falar das ordens, das leis que ele trouxe como ordens do amor a serem seguidas, e se a gente segue esse movimento, o fluxo nas nossas vidas, o fluxo de vida, de sucesso, de alegria, de saúde, de realização, manifestação, acontece naturalmente, não é? Ele fala muito sobre a necessidade da gente observar essas 3 leis como filosofia mesmo, como algo a focar, a se ter atenção para rever alguns elementos, algumas posturas. Então, a constelação em si, falando isso, ela não é uma terapia, ela é uma filosofia, não é? Que em muitos momentos tem efeitos terapêuticos. Isso são palavras dele, ele diz isso. Constelação familiar não é terapia. Não é terapia, não é terapia no sentido em que eu vou lá fazer 3 sessões ou 4 seguidas, e eu vou lá com um constelador fazer um ciclo, um tempo, não é muito por aí. A constelação, ela vai ser colocada a partir de um tema, de um incômodo, de uma questão da pessoa, e aqui, já adiantando lá, a indicação, né, a gente colocou no nosso folder os assuntos, então eu já vou adiantar isso, é indicado para qualquer tema, qualquer situação que a pessoa esteja se sentindo enredada ou emaranhada, meio envolvida, atrapalhada ou paralisada, e ela queira jogar luz sobre aquilo, qualquer problema de saúde, qualquer problema financeiro, qualquer problema de relacionamentos, qualquer problema com qualquer pessoa, situação de trabalho, qualquer coisa, desde que a postura da pessoa seja a de querer olhar para aquilo, mergulhar naquilo e estar disposto a mudar posturas. Porque, olha, veja bem, quando ele traz as 3 leis, não é? Ele abrange absolutamente tudo que a gente pode considerar de mais importante em relação ao fluxo do amor, o fluxo do amor dos pais para nós, o fluxo do amor, na verdade, dos avós, dos antepassados também, né? Dos bisavós e aí para trás. Então, quando ele fala do fluxo do amor, ele está falando dessa origem, dessa fonte que vem de muito longe, a fonte da vida, não é? E essa vida vem se manifestando, vem fluindo, vem se apresentando, ela se apresenta, ela vem entregue de bandeja. Se a gente parar
para pensar 100 anos atrás, não tínhamos luz. Não precisa mais, um pouco mais, talvez. Mas não havia luz. Como as estradas eram construídas, não é? Como as casas e as fazendas, e vamos olhar as indústrias, como é que isso tudo funcionava? Então, olha, hoje a facilidade que nós temos com a tecnologia, com os avanços todos, o maquinário na indústria, o maquinário todo envolvido nas fábricas e tudo isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Assim, como tudo evoluiu e como tudo antes foi muito precário. Imagine na época 1920, então estavam vivendo uma pandemia como nós. O que nós fizemos nessa pandemia? Nós estamos em casa com os nossos telefones maravilhosos, nos comunicando com todo mundo, fazendo lives, passando informação, aprendendo coisas, mas interagindo com os nossos parentes, nossos familiares, amigos, por aqui, seja por WhatsApp, pela voz, ou até mesmo por vídeo, seja por Zoom. Olha esta possibilidade. Então, assim, quando nós olhamos para trás, ou quando nós voltamos no tempo, nossos ancestrais viveram essas experiências. Eles viveram muita dificuldade. Hoje está tudo muito facilitado. Por mais difícil que seja, ainda assim é muito facilitado, é muito leve, não é? Então, esse olhar, perceber essa vida que vem chegando para nós a cada momento com tanto sofrimento e dor e com tanta alegria, também com tantas vitórias que eles tiveram, né? É importante essa reverência, é importante olhar para essa vida que vem de muito longe e veio do jeito que veio, ao custo de cada um. Ela foi muito custosa, pesada para muitos dos nossos ancestrais. E foi mais leve para outros tantos. Não é? Então, olhar para esse todo, por isso o sistêmico, a filosofia sistêmico-fenomenológica, não é? Fala desse olhar para o todo e olhar para o que se revela na constelação, que eu já vou falar daqui a pouquinho, como ela se mostra, como acontece, mas eu gostaria de completar e falar das leis sistêmicas, que ele traz como uma orientação, né, como ordens, como leis, que não são fechadas, não são rígidas, não são sugestões de posturas, não é? Então, a primeira delas é a postura, a lei da ordem, a postura da ordem, que ele sempre coloca que os mais velhos têm precedência sobre os mais novos. Os mais velhos, acabei de falar sobre isso, né? Vieram na frente, chegaram primeiro, então eles têm precedência. Isso significa o quê? Que a nossa gratidão e significa que a nossa vida dependeu deles e nós não temos como pagar isso. Não temos como devolver isso, como pagar. Podemos sim pegar tomar a vida, né, como ele fala, é um termo que é muito confundido, tem aqui é muito polêmico dentro das constelações, tomar, as pessoas não entendem muito bem. Esse tomar significa se apropriar da vida, tomar a vida que veio dos pais e seguir adiante. Se apropriar da sua vida e seguir o seu caminho na direção da sua felicidade, da sua realização. Isso é tomar pai e mãe. Não é? Então, é quando ele fala de tomar a vida que chegou e justamente reverenciar e poder honrar a todos esses que vieram antes, não é? Então, muitas vezes, porque eu estudei, eu cresci profissionalmente, ou eu fiz mais dinheiro na minha vida do que meus pais, porque eu tive mais sucesso, ou fui mais isso ou mais aquilo do que meus pais, eu quase que me coloco numa posição superior, numa posição de maior que eles, por conta disso tudo que eu conquistei. Bolas, eu conquistei isso tudo por intermédio de quem? Né? Não é uma coisa religiosa, mas assim, eu tenho que agradecer. É porque naturalmente eles nos deram um tesouro um tesouro riquíssimo, preciosíssimo,
E se não fosse isso, eu não estaria aqui. Simples assim. Né? Então, a questão de honrar e reverenciar os pais, também pode cair numa outra questão, que é os filhos não se desligarem. Então, como se eu tivesse que tomar pai e mãe, eu tivesse que, então, ficar grudadinha neles, acolhida o tempo todo e não seguir adiante com a minha vida. Isso, na verdade, é amor cego. Não tem, ele fala muito disso, o amor que vê e o amor cego. Tem mais a ver com uma dinâmica não tão saudável assim, que aí eu fico protegidinha ali, tomando a vida, tomando entre aspas, isso não é tomar eu me aproprio e sigo, isso é receber a vida, eu fico recebendo, e me dá mais, e aí eu não saio de casa, 30 anos, 40 anos, eu quero mais, e eu vou ficando, porque eu estou junto com meus pais, eu estou tomando conta dos meus pais. Não, eu não quero crescer. Eu não quero ousar correr os riscos de seguir a minha vida a partir daquilo que eu recebi com a minha consciência, com os ônus e bônus que eu irei enfrentar, e não mais com as costas largas desses pais. Não é? Então, assim, tem sempre os dois lados. Tomar a vida não significa ficar preso, ao contrário, ficar preso aos pais ou tomando conta. E também, em relação à ordem, é preciso muito cuidado quando os nossos pais vão ficando mais envelhecidos e muitos dependentes de nós. O que acontece? Alguns de nós saem da postura de filho e também vêm, porque assim, cuidar e resolver todas as questões, nós podemos fazer, e muitas vezes temos que o fazer, não há outra alternativa, nós temos que fazer. Agora, como eu faço isso? Qual é a postura que eu tenho nessa ajuda? Então eu vou fazer assim porque, desconsiderando uma série de valores e hábitos e coisas dos pais, ou eu me recolho, eu ofereço o meu apoio, o meu suporte, como filha, assim, pequenininha, me colocando menor, me colocando no meu lugar, porque realmente, perante os nossos pais, nós somos pequenininhos, seremos pequenininhos a vida toda, até nossos pais com 90 e nós com 60, 80, 70, seremos sempre pequenininhos diante deles. É mesmo assim, então, dependendo de como eu me coloque nesse cuidado com os meus pais idosos, maravilha. Mas se eu vou nesse movimento de me sentir maior que eles, né? Ou de querer coordenar e direcionar e dirigir da forma que eu entendo que é a mais adequada, não da forma que é a forma mais adequada para eles, isso seria um desequilíbrio da ordem. Muitas vezes, né, também outro dia eu escutei um constelador espanhol que eu adoro, eu sigo, o Joan Garriga, ele falava sobre isso, é preciso muito cuidado nessas relações, não é? Às vezes a ordem, a grande relação saudável com os pais é você se afastar, dependendo do que houve na infância, dependendo sei lá, de maus tratos ou maus tratos psíquicos, ou dependendo do que aconteceu, é possível reverenciar, honrar essa vida e se manter distante, se afastar para você se manter saudável, sim, dependendo, né, do que aconteceu lá. A gente, na verdade, não tem como julgar isso, cada um é que sabe o seu limite e quanto aguenta, mas se um filho faz isso dessa forma, como pequenininho, e até mesmo dizendo para os pais, por favor, me compreendam, por favor, no sentido e se retira, e se afasta. Então, todas essas são possibilidades da lei da ordem fluindo naturalmente como ela deveria. Como eu, pequenininha, no meu lugar de menor diante desse sistema todo. Se eu for a irmã mais velha, eu tenho um lugar perante meus irmãos. Se eu for a irmã mais nova, ou a do meio, ou a sétima, ou a 15ª, como, né, em muitas situações, em muitas constelações, eu já recebi pessoas com
14 irmãos, 13, 12, 10, dependendo, não importa a ordem, desde que eu esteja no meu lugar dentro desse sistema, está tudo certo, o fluxo vai acontecer. E aí, só para adiantar um pouquinho, isso tudo é identificado na constelação, né? Quando a questão da ordem e as outras duas leis que a gente vai falar, esses desequilíbrios, eles aparecem, e aparecem de acordo com o tema que a pessoa traz. E aí você vai falar, mas tudo vem da família? Mas como assim? O que é isso? Tudo a constelação pode trabalhar? Pode, por causa dessas leis, por causa dessas 3 leis. Então, seguindo, para a gente só não distanciar muito, indo para a lei do pertencimento ou vínculo, né? A lei do pertencimento ou vínculo diz que todos têm direito a pertencer, todos são pertencentes. O assassino dessa família é pertencente a essa família. A vítima, né, aquele que foi morto, que foi assassinado, pertence a essa família. A prostituta, qualquer diferença que em geral não é acolhida, não é? Qualquer ser que por acaso se mostre diferente, aí a gente vai falar da sexualidade, a gente vai falar do gênero, nós vamos falar de uma série de coisas, não é? Qualquer diferença, ela precisa e deve ser incluída. Incluindo as questões mentais, os distúrbios. Então, nós sabemos que alguns anos atrás, ou vamos colocar 50 anos atrás, ainda acontecia das crianças com problemas mentais serem criadas escondidas do restante da família. Ou mais um pouquinho, né, na época das grandes fazendas, dos senhores, e na alta sociedade, isso era absolutamente escondido, era um segredo, né? Então, isso gera uma exclusão e muitas vezes traz... Isso que eu vou falar é muito delicado, porque nós precisamos sempre ver o sistema, mas o que a gente percebe em tantos sistemas abertos, tantas famílias trabalhadas, é que quando isso acontece, alguém lá na frente, um descendente, opta pela esquizofrenia ou por uma questão mental importante para fazer esse resgate. Ela cinge, a pessoa vivencia, ela se alia aos sentimentos do excluído e pode vivenciar essa exclusão numa parte dela e a outra parte ser ela própria. Então, assim, isso a gente observa acontecer, mas eu não posso dizer que isto é uma verdade absoluta. Porque, assim, na constelação, uma coisa muito bonita que a gente sempre vê, não existe, sabe, Dani, a receita, o método. O Bert Hellinger nunca vai escrever, ou nunca permitiria, vamos ver qual o CID aqui. Então, essa pessoa que tem depressão, vamos buscar aquele ancestral tal que deve ter feito não sei o quê. Nunca, nunca, isso não é possível. E tampouco... quando isso se manifesta, dizer, tá vendo? Ah lá, é isso. De jeito nenhum, porque cada sistema é único e ele vai revelar aquelas coisas, os desequilíbrios e as desarmonias daquele sistema. O que a gente observa só é a repetição. Em vários sistemas a gente observa a mesma coisa. Aqui no Brasil, na China, na Itália, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, a constelação familiar está expandida, e em vários estados aqui no Brasil, né, expandiu para todo o mundo, e isso é observado. Hoje eu estava assistindo um vídeo da esposa do Bert Hellinger na China. Tão interessante a tradução e tudo aqui, tão diferente a maneira de falar, o jeito... Mas é muito lindo de ver, assim, não tem barreira, não é? Porque, claro, família, as questões... as questões da hierarquia, as questões do pertencimento, as questões do equilíbrio entre o dar e tomar, entre o dar e o receber, são leis básicas de todo o sistema, e por isso ele se repete, por isso a coisa se demonstra em todas as constelações que se abrem. Dificilmente as coisas não se revelam nesse padrão, dessa forma, né? E quando se revela de uma maneira diferente, opa, isso aqui se mostrou.
vou ficar atenta. E às vezes numa constelação daí a 2 semanas se mostra de novo. E aí você ouve um colega lá do outro polo do mundo vê a mesma coisa, vivenciou a mesma coisa. Então, assim, é algo que é muito sistêmico mesmo, é preciso, sistêmico e fenomenológico, é preciso que o fenômeno se apresente, não é? E a gente entenda ali por essas leis o que está acontecendo e faça as harmonizações. Então é o sistema que revela na hora. É sempre bom o constelador não conversar, ou pelo menos não saber tanto das histórias do cliente, do constelado, né, do constelando. Não precisa, porque as coisas se revelam. Agora, é claro que todo constelador no início da sua jornada tem muito essa coisa de querer investigar ou saber primeiro, com o que será que eu vou lidar lá quando eu abrir a constelação. Eu passei por esse processo muitas vezes, né, querendo fazer um levantamento antes, conversando com o cliente, com a pessoa antes, chegava na hora, não se revelava, aquilo não tinha a menor importância, como se eu tivesse perdido um tempo, e foi ótimo passar por essa experiência, porque assim, isso nos apoia a confiar, né? Nos apoia assim, realmente não... Porque nada do que eu sei com a minha mente consciente e poluída por uma série de coisas, ao contrário, só atrapalha, não é? É verdade. Porque na minha mente consciente, o que eu vou fazer? Minha mãe, eu vou julgar, eu vou logo criticar e julgar, e isso, assim, a dinâmica da crítica e do julgamento é a coisa que mais, assim, é uma das coisas que mais leva para o desequilíbrio, é o que se mostra na constelação, né? Assim, como a lei da ordem atingida, ferida, não bem colocada, e às vezes até a lei do pertencimento ali, do vínculo, é quase como uma exclusão, né? Então assim, não cabe muito. Então, Yara, o que se mostra ali na constelação no momento da reunião, isso, é assim que se chama? A constelação ela pode ser feita em grupo, se reúne um grupo, um workshop ou uma reunião, como você quiser chamar. Eu sempre chamo de grupo, porque não é um workshop onde a gente vai trazer conceitos, quer dizer, pode até ser, né? Se eu quiser desenvolver um tema e trabalhar esse tema, eu vou chamar de workshop, mas quando se faz a constelação, você pode reunir pessoas que estejam interessadas em participar daquilo para estarem presentes como representantes, para aprenderem mais sobre os seus processos, porque a pessoa, quando representa um papel de alguém, ela vivencia aquela experiência como se fosse a pessoa da família. Então, assim, é uma experiência riquíssima, porque nos traz muita clareza. Por exemplo, se eu fiz um aborto, e aí eu sou chamada para representar uma criança que foi abortada, ou eu sou chamada para representar a mãe dessa criança. Você imagina a força e o movimento que isso vai fazer comigo. Agora, é preciso esclarecer que na hora que a pessoa está como representante, ela não é ela está ali, exatamente, assim, o que eu estou querendo dizer com isso, ela não é ela. As questões pessoais e essas conexões, ela nem faz, ela nem percebe. Ela vai para aquele lugar, a constelação é um movimento muito bonito, onde o movimento do corpo se faz, o movimento do corpo se apresenta junto com o fenômeno ali, é o corpo que comanda, não é a cabeça. E o constelador precisa estar bastante atento quando ele percebe que o representante está conduzindo aquilo, fazendo aquilo com a cabeça, porque ele acha que deve, e a gente percebe muito claramente. Eu não digo para você que no início eu perceberia, não, mas depois de alguma experiência a gente consegue perceber o corpo que está fluindo com o movimento e o corpo que não está, do representante. E nessa hora a gente troca, né? Pede para a pessoa se retirar, sentar e colocamos outra pessoa. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Porque na o hora movimento... da constelação,
é o subconsciente que aflora, né? São as questões do subconsciente que vem Eu não diria isso. São as memórias do campo morfogenético daquela família. ah, São arquétipos, memórias que vêm sendo de coisas, situações que foram vividas naquela família, na ah, dela, que se atualizam e fazem ressonância com a da pessoa que tá ah, representando. E isso é lindo, Dani, porque o que a gente vê? Não tem ninguém diferente, a gente vê, nós somos todos, né, iguais no sentido em que temos as mesmas sensações, as mesmas. Nós nos, nós nos igualamos sempre, nós somos iguais, nós somos salvaguardadas as devidas proporções, não somos iguais em gênero, não somos iguais em estrutura física, não somos fisicamente, mas energeticamente, não é, nesse campo da morfologia, o movimento se apresenta e você não sabe porque você chegou na frente daquela pessoa e te deu uma vontade imensa de chorar, 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 e às vezes de se desmontar, de ajoelhar, de cair no chão perante aquela pessoa. Você não sabe o que, mas é o movimento que se impõe, não é, que se estabelece, é esse e a pessoa faz. E aquilo tem total conexão, verdade, relação com a situação da pessoa. Não é? Às vezes, um neto que não conhecia ou nunca conheceu aquele avô, ou tinha uma imagem, uma situação, uma ideia completamente diferente, ele não conhecia, e a pessoa vendo de fora esses movimentos é muito bonito porque ela identifica, e as pessoas dizem assim, depois que a constelação acaba, eu não acredito que aquela moça falou as mesmas coisas que a minha mãe fala para mim. Como pode aquela pessoa, mas era exatamente assim que o meu avô se comportava ou agia com a minha avó, era exatamente assim que ele se comportava e agia comigo. As pessoas ficam um pouco confusas, né? Constelação é o quê? Espiritismo? tem muita gente que confunde. É confundido com espiritismo, às vezes com psicodrama, ou com captação, com sensitividade. E não tem absolutamente nada a ver com nenhuma dessas coisas, a não ser com o campo morfogenético, as estruturas, não é, os movimentos, os comportamentos, eles estão armazenados no campo, no sistema de toda a família. E quando aquele entra no lugar de alguém da minha família, ele é aquela pessoa. Há uma conexão, ele atualiza aquelas memórias, porque a pessoa está dando permissão, não é? E ali ele segue naquele fluxo. Não é muito fácil de compreender. Tem um biólogo, Rupert Sheldrake, escreveu sobre essa teoria, a questão dos campos morfogenéticos, e são esses campos morfogenéticos que explicam a constelação. Então, não é o subconsciente, não é nada como a psicologia propõe, explica. Não, constelação é algo muito inovador e, assim, vai buscar uma outra linha, vai buscar esse ponto justamente das memórias, da ancestralidade, as memórias de todos os acontecimentos que houveram naquela família. É muito comum, às vezes, a pessoa pensar, poxa, mas que injusto. Olha, então meu avô que ficou pobre, botou a fortuna dele toda a perder, ficou pobre, e agora eu estou aqui nessa situação terrível e meu avô, por causa do meu avô, porque eu me aliei ao meu avô. Eu me aliei ao meu avô, não é o avô que está pedindo ou influenciando essa existência. Não há essa influência, não há essa possibilidade. O que há é o desejo do descendente de incluir, e é isso que se mostra em toda a constelação, o desejo do descendente, e o que acontece sempre é o descendente, no lugar de algum ancestral, ou de alguém, ou da noiva do pai, da primeira mulher, ou a primeira noiva do pai, que deixou aquela noiva para casar com a mãe da pessoa.
existe, o que existe é que o que está desconhecido, excluído e o não revelado se mostra ali, né? Existe essa conexão e a coisa se revela e o que quer que esteja não harmonizado, o que quer que esteja emaranhado, se desfaz. Agora, imagina uma pessoa que vivencia uma coisa dessa tão grandiosa como aconteceu isso, né? Uma pessoa detestava o seu pai e ela colocou isso, isso não gosto do meu, não tinha muita dificuldade com meu pai. E o campo mostrou, porque uma pessoa se levantava, o campo estava organizado e uma pessoa se levantava, de repente a consteladora, isso não aconteceu comigo, isso eu assisti. A consteladora disse assim, não aconteceu comigo como consteladora, né? Olhou para aquele... O seu pai, perguntou para a pessoa, para a senhora, o seu pai teve alguma noiva? Ele teve alguém antes da sua avó? A pessoa, teve. Meu pai tinha uma noiva que ele deixou para casar com a minha avó e essa noiva suicidou. Nossa. Olha que coisa. Então, aquela noiva, ela aparecia, ela estava, uma pessoa se levantava e a consteladora dizia, você precisa sentar. Num determinado momento, a pessoa se levantava tanto que ela falou assim, essa pessoa está no campo. E aí começou a observar quem seria, né? Assim, e aí pegou, captou essa conexão, essa ligação com o pai daquela senhora. Muito incrível isso. E assim, aí fica, então o renascedor é meio... de novo, meio espírito ou meio vidente. Não, são os movimentos que se mostram. Não tem absolutamente nada a ver com... religiões. Com religiões ou com vidência, com coisas, com intuição, nada. É observação do movimento que acontece ali. E vazio, assim, estar vazio, sem nenhuma ideia pré-concebida do que está acontecendo. O constelador vazio que se coloca à disposição para interpretar aquilo, interpretar entre muitas aspas, para conduzir aquele campo, né, as informações vão chegando, as informações vão surgindo e aquilo se orienta. Uma vez aconteceu comigo facilitando uma constelação, uma situação bem, bem curiosa em relação ao avô e o neto. O neto era a pessoa que estava me procurando, e havia uma situação de um casamento, de uma união fora do casamento, e uma união com quem essa pessoa se sentiu experimentou o amor, mas ele não abria mão da família Não, aquilo foi uma coisa, assim, fortíssima, as pessoas, os filhos, a maneira como os filhos sentavam, a maneira como essa mulher... E ela totalmente excluída, né? Houve o trabalho de integração, ou de olhar para aquela mulher, todos da família tiveram que olhar, ela estava ali cumprindo um papel, foi um trabalho muito bonito até. E depois, no final, ele veio falar... Ele ficou sem... Porque o meu avô era uma pessoa muito... comedida, muito isso, e para ele isso era, ele não deu conta de sair de casa e viver a vida dele, mas também não deu conta de terminar, de não viver aquela história, né? Se ele viveu dividido, mas isso era uma coisa, era um segredo, era uma coisa muito escondida dentro da família, um sofrimento muito grande, e foi possível a gente jogar luz sobre isso e fazer as harmonizações necessárias. Foi muito lindo. Então, só voltando para a última lei daqui, como é que a gente está de tempo? Eu já vou procurar 20 minutos. Então, o equilíbrio entre o dar e tomar fala justamente o equilíbrio entre pais e filhos tem um movimento, e o equilíbrio entre casais as pessoas deveriam estar, não é? O casal, pareados, parceiros, e assim, na mesma posição. Mas a gente sabe que existem casais que vivem assim, ou a mulher
aqui, ou o homem, numa posição superior, numa posição, num lugar como se fosse maior. Isso era muito comum nos casamentos antigos, né? Os homens nesse... Então, o equilíbrio entre o dar e tomar entre eles. Se existe um que só dá, então um que dá no sentido de dar atenção, dar amor, assim, atenção, cuidados e dinheiro, e sempre dá, e o outro que está aqui só recebe. Não faz um movimento no sentido de devolver a ação que esse aqui fez, uma ação amorosa, um presente, ou uma ação qualquer, não faz movimento nenhum não para pagar, mas para equilibrar. Não faz. E aí o outro só dá, isso vai ficando numa distância tão grande que se separam. Ou então um é muito recolhido, ou muito silencioso, ou muito fechado. E o outro sempre conversando, sorrindo, brincando. E aquele aqui se mantém, de alguma maneira, esse que se mantém fechado, ele está numa posição tão superior, é como se tudo aquilo fosse uma baboseira. Então ele não toma, não se relaciona com a outra pessoa, ele ou ela, né? Então, assim, tem várias formas de desequilíbrio no sentido, o desequilíbrio entre o dar e o tomar. Esse dar e o tomar tem a ver com a equilibração de ações e movimentos e concordâncias e discordâncias dentro da relação. Então, esse dar e tomar, ele precisa ser equiparado, sem um aqui, o outro aqui, porque senão se há essa superioridade, é como se alguém aqui fosse criança e o outro pai ou mãe. Então, há uma postura de superioridade. Então, assim, no casal, o equilíbrio se dá nesse movimento. Com pais e filhos, o equilíbrio se dá em os pais dão, e os pais podem continuar dando até quando eles quiserem, desde que o filho, a partir de um determinado momento, pegue tudo aquilo e siga a sua vida adiante. Siga com a sua vida o seu caminho. Os pais podem continuar dando, mas não dão porque é papel dos pais, porque querem dar, não porque o filho exige ou porque o filho precisa. O que o filho precisa é pegar, né, tomar toda essa força que recebeu dos pais e seguir adiante. Então, a posição aqui entre pais e filhos é essa mesmo, os pais aqui e os filhos aqui. Né, com essa coisa deles eles sempre podem receber, ganhar, tomar, receber, e os pais também, desde que eles não sejam as criancinhas com 30, 40 anos, sim, de boa, dentro de casa, sem trabalhar, sem fazer nada, sem ter sem ter encontrado uma direção, um propósito para a sua vida e ter ido a sua vida produzir. Porque o que acontece? Nós tomamos a vida, isso é bem bonito, Dani, que o Bert Hellinger fala, nós tomamos a vida para entregar algo para o mundo. Nós sempre recebemos a vida e nós entregamos filhos, atenção, pais, né? Já é uma grande coisa os pais que têm filhos, que colocam filhos no mundo. Ele recebeu a vida e ele está doando a vida, e filhos vão crescer, produzir e fazer muita coisa com as suas vidas, imagina-se. Ou aqueles que não têm filhos, que entregam projetos, obras, fazem coisas para o mundo, para alguém, não vamos falar, não precisam ser coisas grandiosas. Eu não tenho filhos e me organizo para fazer uma associação no meu bairro que vai apoiar uma obra, uma causa X, e com isso vai apoiar tantas crianças ou tantas pessoas. Eu estou trazendo algo, ou no meu trabalho, não é, nos meus relacionamentos com os meus amigos, nós entregamos coisas o tempo inteiro. Então, esse filho, essa pessoa pega a vida, na verdade somos todos nós, não é? Todos nós somos filhos. Não existe essa possibilidade de não sermos, não é? Então, pegar a nossa vida, tomar essa vida e produzir algo com isso, qualquer coisa que seja.
uns sapatinhos de crochê que eu construí e aprendi a fazer, que eu dou para os meus amigos, que eu entrego, coisas assim, né? A questão do tomar é você receber a vida, tomar a vida e entregar algo de construtivo, algo de bom para os outros que seguem, né? Para os outros que estão ao seu entorno, podem ser seus clientes, pacientes, isso acaba se misturando no trabalho também, então, ou se apresentando no trabalho também. Então, a constelação familiar, meio que começando a, a concluir aqui, tem como benefício trazer essa consciência acima de tudo. O benefício maior da constelação familiar é a organização, é a gente poder perceber em que ponto nós estamos desorganizados ou em que ponto nós estamos emaranhados, estamos embolados com as dinâmicas dos antepassados, dos que vieram, dos nossos ancestrais, vamos falar assim, daqueles que deixaram coisas inacabadas e que por amor nós desejamos resolver. Não são eles que precisam de resolver nada, somos nós que nos sentimos incompletos por conta das experiências não concluídas, né? Então é um ato de amor muito grande, muito lindo, mas também é um pouco sacrificante ou um pouco difícil permanecer nesse emaranhado sem consciência de uma determinada questão que pode ser conscientizada, pode ser vista, pode ser transmutada, pode ser equilibrada, né? Porque quando se abre uma constelação e as coisas são identificadas, depois existe o momento das dinâmicas de equilibração, que podem ser várias, e sempre é importante a pessoa participar, não é? Buscar um grupo para ver. Agora, com a pandemia, eu não sei, tem muita gente fazendo grupos pelo Zoom, e tem muita gente fazendo online individual, não é? Então, assim, ainda assim é possível, talvez, perceber como é, buscar um grupo, mas o estar exposto àquele campo morfogenético, ao campo da família, é algo muito sagrado, muito lindo, para quem assiste, para quem faz a constelação, para quem está colocando o tema, né? E para quem facilita esse trabalho. É grandioso para todo mundo, porque de uma forma muito lenta, muito sincrônica, são movimentos mínimos. Se o constelador está atento, ele vê um músculo que se movimentou na face da pessoa e aquilo dá a direção para todo o trabalho. E para todas várias posturas. Um constelador atento, ele, pelo movimento, só pelo movimento que o corpo dos representantes expressam e mostram. Não são posturas, nem são pantomimas, são movimentos naturais. E é isso que eu falei anteriormente, né? A gente está atento para perceber se o representante está nesse movimento mesmo fidedigno, esse movimento verdadeiro, esse movimento real. Num desses grupos, Yara, que você fez, eu participei com a minha mãe, né? A gente foi para conhecer, porque eu nunca tinha participado. E foi engraçado, porque eu fiz o papel de um bebê. E, uau, assim, eu não me lembro disso. A vontade que deu foi de eu ficar assim paradinha mesmo. Então eu participei daquela dinâmica como se eu fosse um bebê. Eu fiquei deitada no chão enquanto rolava, né, toda a dinâmica da constelação e tal. E aí eu lembro bem. E nesses momentos assim da constelação, quem está assistindo pode ter tipo uma ressonância com o que está acontecendo ali. Por exemplo, eu tenho um problema na minha família. E aí, o problema que se apresenta ali, ele entra em ressonância com o que eu estou apresentando, com o problema que eu carrego, né? Com a problemática. E eu posso resolver o meu problema por ressonância do que está acontecendo ali? Isso acontece?
Isso acontece, isso pode acontecer, não sempre, mas pela postura da pessoa, pelo aprofundamento, a postura no sentido, né, do contato com aquilo e a percepção de que aquilo é dela também, e o se deixar levar por aquilo, é possível, Entendi, acontece. entendi. Muitas coisas, e justamente, né, a gente sempre diz, assiste vídeos ou sobre constelação, informações a respeito, vá a grupos, não em demasia, mas faça isso, porque você pode, justamente por esse efeito da ressonância, ir trabalhando uma série de eventos e questões suas, sem precisar fazer uma constelação. Porque, na verdade, a gente muitos de nós renascedores contraindicamos a constelação, exatamente pelo mal entendido que existe em relação a, eu vou lá resolver isso, tá, como está essa pessoa, será que ela vai mesmo, ela quer mesmo resolver? Mas às Aham, vezes ela quer resolver daqui, na cabeça, ela tem uma coisa aí que se faz, eu vou lá. Mas ela não tem a mínima prontidão, ela não está, muitas vezes, podendo lidar com toda a revelação que a constelação vai trazer para ela. E fazer alguma coisa, ela pode lidar? Sim, claro que pode, mas será que ela vai fazer alguma coisa de útil com isso? Às vezes é dinheiro jogado fora e tempo jogado fora, aham, infelizmente. Até mesmo as pessoas mais ansiosas, não, mas eu quero para ontem. Tem que ter muito cuidado, aham. porque é muito justamente o campo emocional falando mais forte do que o campo anímico, do que algo maior dentro dela que quer de fato resolver aquilo. Uhum. Yara, tem uma Sim. pergunta aqui. É, Uhum. quem está assistindo uma constelação sabe o que acontece? O que acontece com a pessoa? Deve ser a história, né? Deve ser a Ah, história. não. Eu imaginei que fosse isso. Não, a pessoa que está assistindo ou que vai para o grupo representar não sabe absolutamente nada da história da pessoa. Muitas vezes o próprio constelador não sabe. E muitas vezes eu procuro saber coisas bem básicas, como uma forma até de orientar a pessoa no processo. Mas Uhum, o representante, quem está assistindo, nunca sabe. uhum, Exatamente, ele vivencia no corpo dele o movimento genuíno daquele sistema. Ele não sabe. uhum. Não Tem- pode saber, não. Nem tem que saber, seria o ideal, né? Podem participar em um grupo dois membros de uma mesma família? claro. Uhum, Desde que ambos concordem em estar juntos ali, participar como representante e podem participar enquanto um constela e o outro assiste, desde que eles estejam de acordo. Que uhum, seja fácil, digamos, eu tenho uma questão imensa com a minha irmã, eu não quero que a minha irmã vá assistir. Estou trazendo um exemplo hipotético. Eu não quero que a minha irmã vá junto, então eu prefiro ir sozinha ou com outras pessoas ou sozinha. Mas é nesse sentido, né? Depende de cada um, de cada família. entendi. A Rosana tá aqui perguntando sobre indicar algum grupo. Rosana, olha só. É, segue a Yara no Instagram, é Yara underline Lima underline terapias. Iara Vamos underline de D underline Lima underline Lima, terapias. isso. Então, mas eu coloquei tudo no post que a gente fez da live, tá lá o perfil da Yara. Fala com ela no direct, manda um direct para ela que Pergunta pelo direct que eu isso, respondo. que a Isso. Yara vai te orientar direitinho. Ela trabalha com isso, aí você pode perguntar direto para ela, depois com mais calma. Sim. Yara, eu gostei muito da questão que você falou a respeito da questão da ancestralidade, né? Porque às vezes tem toda uma problemática, a pessoa traz uma
falta de perdão, um conflito tão grande. Mas, assim, se você existe, se você está aqui hoje, é porque alguém permitiu que você estivesse, né? Foi um ancestral seu. Então, se você existe aqui agora, é porque permitiu-se que isso acontecesse. Alguém falou, sim, essa pessoa nasce, sim, essa pessoa vai existir. Então, só o fato disso ter acontecido, né, já é uma forma da gente olhar com mais amorosidade para as situações, né? E já de início, já tentar dar essa questão que você falou do constelador, que falou do espanhol, que você falou, que às vezes o fato de você se distanciar da pessoa que lhe causou mal é a melhor forma de você colocar amor na situação. E avançar na vida, exatamente. E avançar, porque às vezes, seguir com a sua vida. Principalmente quando é pai e mãe. Porque às vezes tem uma situação tão ruim entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, que você viver aquilo, permanecer ao lado daquela pessoa, não é um ato de amor. O ato de amor é você manter a distância e deixar que ela siga o fluxo dela e você seguir o seu. Né? Então, sim, isso também é muito importante. Sempre, sabe, Dani, nessas situações é importante a gente... É sempre importante carregar os pais, trazer os pais no coração. Eu me distancio porque eu percebo que é mais saudável, é menos tóxico, é menos doentio, é mais leve para todo mundo, mas sempre carregando justamente esses pais como a sua fonte, porque se não tivessem sido eles, não... Claro, isso é sempre importante. Então é ótimo essa sua observação, o seu feedback sobre as coisas que a gente conversou, mas eu precisei focar nisso, porque às vezes, então eu vou seguir meu caminho, eu vou embora para a minha vida, e cortam, né? Essa cisão com a ancestralidade é muito danosa para nós, é como se nós cortássemos o fluxo da nossa existência, a nossa raiz, não tem como, isso não é possível. Nossa identidade, né? A gente tem ancestralidade no nosso DNA, né? Isso vem, exatamente, né? As características que nós temos, tudo vem dos nossos ancestrais. A própria numerologia traduz isso, né? Assim, você vê que todas as áreas reconhecem. Assim. O nome, né? Tem toda... Pelo nome ancestral. Impressionante. Isso exatamente. Aí. Olha, Yara, eu amei. Uma hora é muito pouco, nós já estamos terminando. Infelizmente, o contador já está ali, ó, 1 minuto e 50. Mas já, eu sei que a gente vai ter oportunidade de conversar mais. Você sabe que o nosso perfil é seu. Tá Obrigada, à sua Dani. disposição. Tá bom, querida. Tá querendo mais. Olha, tá bom, a gente combina, a gente agenda e continuamos esse papo. Eu queria muito te agradecer e a todos os seguidores, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que assim, é sempre muito prazeroso falar, trazer esses assuntos que promovem reflexão, promovem informação, promovem algum crescimento. Exato. Obrigada, muito, gente, muito grata, querida. Muito obrigada a quem esteve presente. Muito obrigada, Yara. Eu fico muito orgulhosa desse momento nosso aqui, dessa live de sexta, querida, com convidadas especialíssimas como você. Muito obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Cida. Beijos, queridas todas. Beijo, Dani. Tá cheia de fãs, hein, Yara? Gente, segue tá a Yara, bom. hein? Tá muito lá amor, muito amor. No post, tá tudo direitinho. Yara... olha eu, underline, underline Lima, underline terapias, né? Isso aí. Isso. Gente, segue a Dani, viu? Pilates, underline em, underline movimento. A gente tá no underline direto. Olha, boa noite, vai ficar gravado, fica tranquila. Vai ficar aqui no Instagram, no YouTube. Beijo, amiga. Até a próxima. Beijo, querida. Até. Coraçãozinho para você.